Olá, nessa aula nós vamos aprender como melhorar aquela nossa tela que nós fizemos no último projeto que nós mostramos aí como funciona uma tela para calcular a média de 3 notas. Então vamos começar, para melhorar essa tela, naturalmente a gente vai continuar utilizando aquele projeto. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir o projeto. Então nós viemos aqui em File, Open Project. Eu criei aquele projeto e quando eu salvei ele, eu dei o nome de Comando If. Gravei dentro de uma pastinha chamada Comando If e aqui está ele. Aqui está o projeto. 2 cliques em cima dele, ele vai me abrir o projeto, né? Aqui do lado ele me mostra quais são os objetos do projeto. Naturalmente, se eu tivesse 10 telas, 10 formulários, apareceriam aqui os 10 formulários desse meu projeto. Então, quando você abre um projeto, ele traz tudo do projeto. Ele traz módulos, ele traz as classes criadas, ele traz os formulários, ele traz os códigos todos que você criou e que você salvou, né? Muito bem, então aqui veio a minha tela do comando if, aqui está. Bom, e eu aqui então, na aba que mostra o código, eu tenho aqui também veio o código da minha tela, do meu formulário. Então, aqui está o meu formulário para eu alterar, fazer o que quiser aqui com o formulário, colocar novos campos, né? Muito bem, vamos executar para ver o que está acontecendo, como é que lembrar um pouco da nossa tela aqui que nós criamos na última aula. Ele me pergunta nota 1, eu digito uma nota, 8, por exemplo. Me pergunta nota 2, eu digito uma nota, 6, por exemplo. Me pergunta nota 3, eu digito uma nota, 6, por exemplo. E aperto calcula. E aí ele me dá uma mensagem, reprovado, 6.666. Muito bem. Bom, tem algumas coisas aí que não estão muito funcionais, né? Por exemplo, o nome do formulário. O nome do formulário aqui eu não alterei, ficou então com Form 1, que é o default, é o padrão que o Visual Basic já deixa. O nome do formulário vai ser sempre Form 1, Form 2, né? Mas o ideal é que aqui na barra de título esteja aparecendo calcula a média ou algum texto que me diga o que é esse formulário. Então, no formulário de cadastro de cliente vai aparecer cadastro de cliente. Num formulário de calcula a média, tem que aparecer calcula a média. E assim por diante. Né? Outra coisa, reparem que para eu agilizar a minha digitação, reparem que eu vou iniciar de novo o meu formulário. Iniciei, apertei o botão de Start, aqui está. Se eu digitar uma nota, 6, eu para passar para o outro campo de baixo, eu tenho que ou clicar nesse campo com o mouse, ou então eu aperto a tecla Tab, olha, Tab, e ele pula para o campo de baixo. A tecla Tab é uma tecla do teclado e ela é uma tecla que normalmente ela tem escrito Tab, ou então ela tem duas setas, uma para a esquerda e outra para a direita na mesma tecla. Ela indica tabulação e a função dela para todos os formulários de Windows é essa aqui. Conforme você tecla Tab, ele muda o foco do objeto selecionado. Ou seja, um novo objeto recebe o foco. Né? Por exemplo, o foco está no objeto nota 1. Se eu apertar Tab uma vez, o foco passa para o objeto do que é o text box do nota 2. Se eu apertar Tab de novo, ele vai para o text box 3. Se eu apertar Tab de novo, ele vai para o botão calcula. Se eu apertar Tab de novo, ele volta para o text box do nota 1. E fica nesse ciclo, a cada tab que eu teclar, ele vai ficar mudando aqui. Tá? Isso então facilita naturalmente, porque eu vou digitar um número, aperto Tab, digito outro número, aperto Tab, digito outro número, e aperto Tab e aperto Enter, e ele já me calculou.
Então eu nem preciso, se eu estiver tendo que digitar os números das notas, né? Estou com a mão no teclado fazendo a digitação, eu não preciso nem usar o mouse. Eu consigo fazer essas digitações aqui só usando o teclado, né? E ter uma outra mão livre para fazer anotações ou qualquer outra coisa. Não é necessária a utilização do mouse aqui. Além de que eu perco muito tempo com o mouse para clicar no campo, selecionar e clicar para poder mudar. Então, nesse ponto, a tecla Tab ela ajuda e facilita e agiliza aqui a minha digitação. Muito bem. Bom, eu clicando aqui no textbox 1, né, que está com o nome Nota 1, foi o nome que nós demos na última aula, né? Bom, esse campo Nota 1, ele tem uma propriedade chamada Tab Index, que mostra a posição dela na tabulação. Então reparem que esse primeiro textbox aqui possui Tab Index 0. O segundo possui Tab Index 1. O terceiro possui Tab Index 3. E o botão Calcula possui Tab Index 4. Faltou o Tab Index 2. O Tab Index 2 deve estar provavelmente com algum objeto que foi incluído, depois excluído, e aí ele perdeu aqui, ele não contém. Bom, o correto aqui seria 0, 1, 2 e o botão calcula 3. Então vamos deixar dessa forma. Vamos botar aqui esse aqui como 2 e o botão calcula como 3. Eventualmente, eu posso ter telas em que eu vou ter campos assim do lado, um do lado do outro, né? Imagina que seja uma tela de cadastro de clientes em que eu preciso colocar um segundo campo de telefone aqui para ser digitado, né? E aí qual a ordem que eu quero nesse caso? Eu quero que seja primeiro esse campo, depois esse, depois eu quero que passe para esse, depois eu quero que passe para esse, depois caia no botão, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Esse vai ser o 0, esse vai ser o 1, continua o 1 aqui, e esse aqui passa a ser o 2. Né? Como eu acabei de incluí-lo, né, o Visual Basic coloca 8, mas não, vamos corrigir, vamos botar aqui 2, pronto. E esse aqui de baixo, que era o Tab Index 2, vamos botar aqui 3. E o botão calcula, vamos botar Tab Index, então, 4. Muito bem, feito isso, vamos ver se está funcionando. Quando eu der executar aqui, aqui está a minha tela. Se eu apertar Tab, ele pula para o text box do Nota 2. E se eu apertar Tab novamente, ele vem para o do lado. E aí eu aperto Tab novamente, ele desce. E aí depois Tab novamente ele vem para o botão. E aí depois Tab novamente ele volta para o primeiro lá. Tá? Então está já seguindo essa sequência certa, mas foi só um exemplo. Vamos tirar esse campo daqui. Pronto, vamos ver se eu preciso ajeitar alguma coisa. Esse daqui está com Tab Index 1 e o Textbox 3 está com Tab Index 3. Vamos ajeitar, vamos botar 2 e o botão calcula, aí sim fica com Tab Index 3. Tá? Percebemos que os campos Label não recebem o foco e o foco fica sempre navegando pelos objetos que têm alguma ação, que são os textbox, que são os campos botão e alguns outros campos e alguns outros objetos que nós vamos aprender mais para frente um pouco. Muito bem. Que mais que ajudaria, agilizaria aqui na minha digitação? Imaginem que eu tenho 100 alunos para digitar as 3 notas deles e eu preciso anotar essa média, preciso estar com uma mão livre para anotar essa média, né? E eu preciso agilizar. O que que eu quero fazer? Eu quero que se eu tenho um botão aqui, já me dificulta, eu já vou ter que, com uma das mãos, pegar o mouse, mover até aqui e clicar no botão. Então, eu não quero que o botão calcula
tenha que executar esse cálculo? Eu quero que esse cálculo ele aconteça no momento em que eu apertar o Tab de saída aqui do Textbox 3. Ou seja, eu vou digitar a primeira nota, vou apertar Tab, vou digitar a segunda nota, vou apertar Tab, vou digitar a terceira nota, vou apertar Tab. Quando eu fizer isso, nesse momento ele já faz o cálculo todo que estava fazendo aqui no botão Calcula. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer? Posso fazer sim. E a forma de fazer é a seguinte. Dois cliques no botão Textbox 3, que se chama Nota 3, nós nomeamos para Nota 3 na última aula, aqui está. Dois cliques nele. Ok. Reparem que ele abriu aqui Nota 3 Text Changed, ou seja, texto mudado, que é uma função que vai ser executada quando eu mudar o texto, o conteúdo do Nota 3. Não é isso que eu quero. Eu quero uma função, e eu vou selecioná-la aqui. Reparem que o objeto está aqui, ó, nesse outro combo, que é o objeto Nota 3. E aqui do lado aparecem todas as funções que o objeto tem. E eu tenho uma função chamada Lost Focus. Vamos procurar uma função chamada Lost Focus. Aqui está. Se eu clicar aqui, ele já abre para mim aqui uma função Lost Focus. Aqui está. Essa anterior aqui eu posso excluir. Vou apertar Del e excluir. E essa daqui é a função Lost Focus do campo Nota 3. Quando vai ser executada? Quando que esse trecho de código que vai ser digitado aqui dentro vai ser executado? Quando o objeto nota 3 perder o foco. Ou seja, quando ele não estiver mais com o cursor, quando ele não estiver mais com o foco. E o que eu quero que seja executado? Ora, eu quero que seja executado tudo que era executado no clique do botão. Então eu posso pegar esse código aqui, do clique do botão, que é essa função aqui que ainda está aqui, vou dar um Ctrl C para copiar e vou fazer um Ctrl V descarregando o código aqui. Então o mesmo código que eu tenho aqui no botão, agora eu tenho também quando eu perder o foco daquele campo. Com isso, provavelmente não vai ser mais necessário o meu botão. Vamos executar. Aqui está. Vou digitar a primeira nota, vamos dizer 6, a segunda nota 7, a terceira nota 7, e aí eu aperto Tab. Quando eu aperto Tab, ele perde o foco. E aí executa. Reparem que ele perdeu o foco e o foco veio para o botão. Ó. Não tem problema. Mas ele, ao perder o foco, ele automaticamente já executou e já botou aqui embaixo, olha, reprovado a média tal. Tá? Eu preciso do botão? Não, não preciso mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, quando esse aqui perder o foco, tem que voltar automaticamente para esse nota 1 aqui de cima, o foco. Para eu começar a digitar novas 3 notas. Né? Eu acho que isso é o ideal. Muito bem, então vamos fechar aqui a minha interface. Venho aqui no botão, posso apagar o botão. Então vamos marcar o botão e apertar Del. Pronto. Vamos voltar nos códigos lá atrás. Quando eu volto no código, reparem que o código do botão ainda está aqui. Ó. É essa função aqui de botão one click. Esse código não sumiu, o código não some. Eu tenho que também apagá-lo. E aí está. Apertei Del e sumiu o código do botão também. Então vocês acabaram de aprender como é que se tira um determinado objeto do teu formulário e aprenderam também que não basta tirar o objeto, tirar o objeto do layout, né, do formulário, mas você precisa também remover o código depois aqui atrás. Para remover é marcar e apertar Del. Muito bem. Vamos ver se está funcionando. Play, executar, aqui está. Então eu já sei que eu tenho que apertar um número, apertar Tab.
Apertar outro número, apertar Tab, apertar outro número, Tab. E aí está. Funcionou sem o botão, porque quando esse nota 3 perdeu o foco, ele automaticamente voltou para o Tab Index, não tinha mais ninguém para passar, volta para o primeiro automático. Tá? Aprovado e a média aparece aqui embaixo. Excelente. Está faltando o quê? Está faltando, naturalmente, depois de eu digitar, seria bom que eu limpasse esses três campos aqui. Limpasse os três e voltasse para a digitação aqui do primeiro. Né? Ora, mas eu quero que com o resultado aqui apareça o que foi digitado, as três notas. Como é que eu posso fazer isso? Bom, essa é simples. O que eu posso fazer é, é colocar aqui nessa string uma forma, colocar aqui nessa string as notas. Outra forma é criar um label 5, eu ainda não tenho um label 5 no formulário, mas já posso escrever o código. Label 5 recebe as três notas, nota 1 mais nota 1 ponto text, que é o texto do campo nota 1, mais nota 2 ponto text. Reparem que nesse caso agora eu estou somando, mas eu não botei o val em volta para transformar em número. O que vai fazer que ele concatene ao invés de somar. E eu tenho que botar naturalmente o text, o label 5 aqui, para receber o conteúdo. Eu vou inicializar o label 5 aqui com branco, o text dele com branco, apagando. Aí está. E vamos ver como é que está executando então. Vou digitar aqui o primeiro 7, o segundo 8, o terceiro 8. Tab. E ficou em cima do outro. Ó. 7, 8, 8, eu já tenho as notas aqui. Está em cima do outro e está grudado as notas. As notas estão grudadas. Então vamos melhorar esse visual. Vamos selecionar aqui o label. Já acabou selecionando os dois aqui. Vamos selecionar um só. Aqui estão os dois labels. Difícil quando o label está em branco a gente enxergar o conteúdo dele. Então eu escrevi aqui um conteúdo só para enxergar ele melhor. Pronto. Está aqui. Agora eu seleciono um, seleciono o outro. Vou puxar aqui a nota um pouquinho para baixo. Depois eu tiro esse AA de dentro dele. Bom, eu posso inclusive mudar a fonte dele um pouquinho aqui para uma fonte mais visível, né? Vamos então botar uma fonte aqui em negrito e vamos mudar a fonte aqui para Arial, que é uma fonte bem tradicional, tamanho 10, pronto, ok. Agora eu tiro o conteúdo aqui AAA desse e tiro o conteúdo AAA desse. Muito bem. Agora vamos entrar no código. Eu tenho aqui um trecho de código em que eu estou somando os três. Vamos melhorar isso. Vamos botar uma string escrito notas, dois pontos, espaço, fecha aspas, mais, aí vem a nota 1, aí eu faço mais, espaço, posso botar aqui, deixa eu ver, dois pontos de separador, fecho as aspas. Com isso, as notas não vão aparecer mais uma grudada na outra, vão aparecer com
um espaço, dois pontos, espaço entre elas. Reparem, vai aparecer a palavra notas, vai aparecer a primeira nota, vai aparecer dois pontos, vai aparecer a segunda nota, vai aparecer dois pontos e vai aparecer a terceira nota. Vamos executar. E vamos ver o que vai acontecer. Aqui está a primeira nota 6, a segunda nota 7, a terceira nota 7, reprovado. E aqui embaixo aparece notas 6, 7, 7. Olha que interessante, né? Então, eu posso limpar os três campos aqui para iniciar uma nova digitação. Como é que eu faço isso? Ele está funcionando certinho. O que está faltando aqui no final aqui do meu código é limpar os três campos, que são os campos que eu chamei de nota 1. Então eu boto aqui nota 1, ponto, texto, recebe. Como é que eu limpo ele? Recebe branco. E o branco é aspas, aspas. Aspas, aspas, o computador entende que você está jogando 0 caracteres para dentro dele. Então você está jogando branco. Não está jogando conteúdo nenhum para dentro dele. E o nota 3, isso eu faço para o nota 1, para o nota 2 e para o nota 3. Aqui está. Então, no final dessa função, ele vai limpar os três e vai ficar pronto para uma nova digitação. Vamos ver se funciona? Aqui está a minha tela. Eu digito a primeira nota 6, digito a segunda nota 7, digito a terceira nota 7, tab. Reparem que ele voltou para a primeira nota para eu digitar um novo. Apareceu aqui o resultado para eu anotar. Resultado 6.66666 e as notas foram 677. E já está pronto para uma nova digitação. Então ficou muito mais veloz. Eu vou conseguir agora digitar aqui só no teclado, olha, 7, 8, 8, tab. E ele já apareceu ali embaixo se foi aprovado ou não e já preparou para uma nova digitação. E olha como está rápido agora. Ó. Cada digitação aqui do teclado que eu faço, eu tenho um resultado diferente. E aí está. Ó. Ficou muito bom, muito mais veloz, muito mais dinâmica a minha tela e vai poder ajudar muito melhor a professora. E nessa aula aqui você já aprendeu como agilizar a digitação, você aprendeu que os campos possuem foco, perdem foco, e você pode utilizar o foco aqui para executar algum comando, né? Na perda do foco ou no recebimento do foco, você pode abrir uma função e escrever um código dentro da função, executando alguma atividade. Muito bem. Agora, para finalizar, esse 7.66666 está horrível. Vamos botar um visual melhor aqui nesse número. Eu preciso formatar esse número. Bom, para formatar esse número, eu venho aqui no meu código, né? E no local que eu mostro o número, aqui está, é esse strmmm, né? E esse aqui também. Nesses dois pontos, eu vou trocar a função str por uma função chamada format. Format, vírgula. E aí agora, depois da vírgula, eu vou dizer qual formato que eu quero. O formato, ele vem entre aspas, e você bota tralha, tralha, que é o número, é o cerquinha, ou jogo da velha, também conhecido dessa forma, né? Tralha, tralha, ponto, tralha, tralha. Fecha aspas. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para ele que eu quero que ele me mostre esse número MMM com esse formato, ou seja, dois caracteres inteiros e dois caracteres decimais. Sempre assim. Tá? Ele não, mesmo que tenha aqui aquela dízima 33333333, ele vai parar na segunda casa. Tá? Esse mesmo format nós temos que colocar aqui para o resultado se for reprovado. Vamos ver como ficou então a nossa
o nosso resultado. Vamos botar aqueles números que vão dar a dízima, 7, 6 e 6, por exemplo. Daria 6,33333 e agora o que ele me mostra é 6,33. Se eu quiser com uma casa decimal, eu boto ponto tralha. Se eu quiser sem nenhuma casa decimal, eu boto ponto sem nenhuma tralha depois. E assim por diante. Tá? Muito bem. Ficamos por aqui e seguimos então na próxima aula com outro assunto.